Aleluia. Glórias a Deus, amém, amados. Sejam muito bem-vindos, né? Em nome de Jesus. Uma alegria poder ver cada um de vocês aqui novamente. Amém? Ontem à noite, acredito que foi ontem à noite, o Senhor me colocou no meu coração de estar compartilhando, né? Eu tenho de janeiro a maio de 2021, dezembro, na verdade, de 2020 a maio de 2021. Obrigado. Quase todos os dias, por direção de Deus, eu estava gravando mensagens de 12 minutos em áudio, em algumas delas um pouco mais de 12 minutos. E eu tenho essas mensagens tudo registradas, e o Senhor tem me orientado de transformar esses áudios em pequenas mensagens. Então, não sei quantos aí têm acompanhado, no grupo de WhatsApp do Ministério Vida das Águas, de vez em quando eu compartilho um desses áudios. Aí eu coloco ali uma imagem, uma figurinha, para ficar ilustrativo. Mas são pequenas mensagens que Deus nos deu. E ontem à noite, a direção que o Senhor me deu foi de compartilhar uma mensagem que eu gravei em março, que tinha por título O Espinho na Carne, do apóstolo Paulo, né? E então eu estou literalmente hoje com espinho na carne, né? Eu estou com uma afta debaixo da língua, e isso incomoda bastante. Mas eu até tenho um remedinho lá em casa, mas eu nem cheguei a procurar o remedinho. Eu gosto mesmo, quando estou nessa situação, de colocar direto sal, que é para acabar com o negócio mesmo. Eu sou meio bruto, né? Não gosto muito desses remedinhos light. Eu gosto de colocar uma coisa que amarga, que dói, que para curar de uma vez. Esse sou eu, né? Então, amém. Mas dá para a gente se comunicar normal. Então vamos lá, vamos direto para a palavra. Hoje Deus me deu, amados, Deus me deu uma palavra totalmente inédita, algo totalmente diferenciado. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nessa noite, amém? Quantos são preparados aí? Quantos vieram à casa de Deus realmente para cultuar a Deus, também para receber uma palavra de Deus? Eu gosto muito de citar, aquele salmo de Davi, quando o rei Davi lhe disse: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Ele não apenas pede, mas ele também demonstra interesse em buscar aquilo que ele pede. E o que ele pede e busca? Eu buscarei que eu possa habitar todos os dias na casa do meu Deus, na presença do meu Deus. Para quê? Para que eu possa contemplar a beleza da sua formosura e aprender no seu santuário. Então, casa de Deus é um local para, no mínimo, se fazer duas coisas: contemplar a face de Deus, adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, render a Ele louvores de gratidão, de adoração, que engrandeçam o nome do Senhor. E nesse tempo é o tempo que a gente pode contemplar a face de Deus. Contemplar a Deus é você realmente fixar os seus olhos nele. E é nesse momento que nós somos transformados de glória em glória. E a casa de Deus também é um lugar para comunhão. Nós aprendemos aqui há 2 cultos atrás, que a casa de Deus é um lugar para a gente ter comunhão, para a gente ter relacionamento, para a gente ver os irmãos da igreja, trocar uma informação, compartilhar algo. E também, como a gente citou, é um lugar para se aprender, para aprender a palavra do Senhor. Essa palavra aqui, amados, ela é quem liberta, ela é quem cura, ela é quem transforma, ela que restaura, ela que vivifica, ela que renova. Então nós precisamos da palavra de Deus, amém? Jesus Cristo disse: eu sou o pão vivo
vivo que desceu do céu. Então, essa palavra, ela é o próprio Cristo. Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, estamos nos alimentando do pão que desceu do céu, estamos nos alimentando de Cristo Jesus. Amém? Todo mundo comigo? Abre aí a sua Bíblia, no livro do profeta Naum, capítulo de número 1. Naum, capítulo de número 1. Nós vamos ler 3 versículos. O nome Naum significa consolação. Quantos precisam de consolo aqui nessa noite? Quem precisa de consolo, levanta a mão. Amém. A palavra de Deus, ela tem consolo para nós. Amém. A palavra de Deus, ela tem consolo, ela tem refrigério, ela tem tudo o que nós precisamos. Naum fica depois de Miqueias, tá? Antigo Testamento, Oséias, Amós, Obadias, Miqueias, Naum. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não achou, eu sugiro que olhe no índice. Sabia que a Bíblia tem índice? Lá nas primeiras páginas tem um índice. Você pode ir lá direto no índice. Tem um númerozinho, né? Aí você vai no número, você vai certinho na página. Vamos ser simples, inteligentes. Naum, capítulo de número 1, versículo de número 7 até o 9. Eu quero ler com vocês. Posso ler? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é bom. Vamos repetir? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Mas com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar de Nínive. Para dentro das trevas perseguirá os seus inimigos. O que projetais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Quero chamar a atenção a esse versículo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Amém? Feche seus olhos. Se você puder, estenda sua mão na minha direção. E eu quero que você ore, pedindo a Deus que possa falar conosco na noite de hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, pela inspiração que vem do Teu Santo Espírito, pela palavra que o Senhor gerou e produziu no meu interior neste dia. E eu quero te declarar, Espírito Santo de Deus, a minha gratidão, e quero declarar que Tu tens total liberdade nesse ambiente. Fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Tema da mensagem de hoje: meu Senhor é bom, Ele é a minha fortaleza. Amém? Esse é um tema sugestivo. Agora o tema verdadeiro mesmo, o verdadeiro tema que Deus colocou no meu coração é: quem foi que disse que você não pode passar pela mesma prova 2 vezes? Eu não vou pedir para você repetir para a pessoa que está do seu lado, porque eu aprendi que isso daí é muito chato, né? Então a gente está tentando mudar as coisas aqui. Mas olha aqui para mim, quem foi que disse? Quem foi que disse que nós não vamos passar pela mesma prova 2 vezes? Então esse é o tema da mensagem de hoje. É uma mensagem totalmente inédita, porque você já vai saber por que ela é inédita. Esse texto que nós acabamos de ler, 2 versículos muito conhecidos na Bíblia.
O primeiro é o versículo 7 de Naum, capítulo 1, que fala que o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. Amados, quantos aqui já tinham ouvido esse texto? Levante a mão. Meu Deus! É um texto muito conhecido. E ele é um texto muito real. Amém, amados? Porque só aqui, quem aqui já passou por uma grande prova? Levanta a mão. Quem aqui já passou por um dia de grande angústia? Normalmente uma perda. Um dia de angústia é um dia como aquele que nós vimos na Bíblia, de um homem chamado Jó. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Imagina, você está em casa com a sua esposa, num jantar, à luz de velas, num jantar romântico, e de repente começam a chegar os seus servos, os seus empregados, e eles começam a contar uma série de notícias ruins. E aí chega um empregado e fala: olha, deu um vento na banda do norte, lá contra a casa dos teus filhos, e caiu a casa e morreram todos os teus filhos. E aí de repente vem um outro empregado e diz: olha, deu um vento forte lá e caiu sobre os animais e morreram todos os teus animais. E deu mais um vento forte lá no outro ambiente, no outro local, e deu contra a casa e morreram todos os teus empregados. E só ficou eu para contar a história. Imagina, amados, então, como que ficou o coração daquele homem, como que ficou o coração de Jó, diante de tantas notícias ruins, uma atrás da outra. Então a palavra de Deus, ela fala sobre um dia chamado o dia mau. E a Bíblia recomenda em Efésios, capítulo de número 6, que nós precisamos nos preparar para este dia. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos tomar uma armadura. Repita comigo: armadura. Então esta armadura, que consiste no capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, os calçados do evangelho da paz, a espada do Espírito, orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Toda esta armadura, todo este aparato é necessário para que nós possamos enfrentar o dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém? A vontade de Deus é que no dia da angústia, no dia mau, você possa enfrentar tudo que precisa ser enfrentado e terminar o dia com a cabeça erguida, com os pés firmes e forte. Posso ouvir um amém? Então a verdade é que o dia da angústia, ele vem para todo mundo e ele não avisa. Lembra que eu preguei aqui domingo passado sobre o dia do arrebatamento? Eu citei aqui Efésios capítulo de número 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, e lá fala que o dia do Senhor, ele vem como ladrão. Então assim também será a volta de Jesus. Jesus vai vir de repente, ele não vai avisar o dia nem a hora, ele chega de repente. O dia do Senhor também vai começar de repente, como no piscar de olhos. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Ou seja, o ladrão, ele não avisa, Cleverson, o dia que ele vai te assaltar. Você já viu aqui algum ladrão que no dia do assalto, ele bate um telefonema para você e ele te avisa: ó, hoje às 10 horas em ponto eu estou indo na tua casa te assaltar. Alguém aqui já viu isso? Ninguém? Por quê? Porque o ladrão, ele quer te pegar de surpresa. Então assim, amados, é o dia mau, assim o dia da angústia. Nós nunca sabemos quando que vai chegar uma má notícia. Quando vem a notícia de uma doença, de uma perda, de uma dor, mas eu preciso estar preparado para este dia. Só que a Bíblia Sagrada, em Naum capítulo 1, versículo 7, ela nos traz uma promessa. Uma promessa que no dia mais difícil da tua vida, Deus será para você uma fortaleza.
A promessa que Deus nos traz aqui é que Deus, o nosso Deus, Ele é bom. Ele é bom. Quantos aqui acreditam no Deus que é bom? Amém? Então a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, o profeta está dizendo que o nosso Deus é bom. E Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece aqueles que nele confiam, amado. Se você é uma pessoa que confia no Senhor, a palavra do Senhor diz no Salmo número 125, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém. A pessoa que confia em Deus, ela não teme as más notícias. E o Senhor se torna uma fortaleza na vida desta pessoa no dia da angústia. Então nós temos uma promessa, amém? Deus é um Deus de promessa. Ele prometeu que no dia mau, no dia difícil, no dia da tua dor, Ele será com você. Ele será uma fortaleza na sua vida. Então, este texto, essa promessa, é uma promessa conhecida, e ela é uma promessa que precisa de tempos em tempos ser relembrada, para que, em havendo o dia mau, ou em chegando notícias ruins, eu possa estar, primeiramente, preparado e ciente de que, aconteça o que acontecer, eu tenho uma promessa da parte de Deus. Ele nunca me deixará só, e Ele será comigo uma fortaleza neste dia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amados, eu sou testemunha viva da veracidade dessa promessa. Quantas situações eu já enfrentei. Me considero jovem, com 46 anos. No entanto, já passei algumas provas muito duras. Uma das maiores nós enfrentamos há muito pouco tempo atrás, foi a perda do vice-presidente desse ministério, pastor Oscar. Caminhava com a gente praticamente desde 2004, quando nós abrimos aqui a nossa primeira célula, que todo mundo aqui conhecia ele. Uma pessoa que estava sempre pronta para abraçar, para beijar, para dar carinho para todo mundo. Ele era um pastorzão, muito mais do que eu. Eu tenho mais, vamos dizer assim, talento. Eu ajo mais como profeta, como evangelista, e até como um líder apostólico, como eu tenho aprendido na escola que eu estou fazendo, escola apostólica, do que um pastor. Embora eu também me esforce para ser pastor, e sou pastor, amém? Mas o pastor Oscar, ele tinha um dom nato, ele era pastor mesmo, amém? Então, faz muita falta. E como foi difícil? Como foi difícil ter que celebrar um culto fúnebre de alguém que você ama tanto. Mas é justamente em dias como esse que a gente vê o cumprimento da palavra de Deus. Naquele dia eu estava forte e consegui fazer tudo que tinha que ser feito de forma firme. Por quê? Porque Deus, Ele cumpre o que está na palavra dEle. No dia da dificuldade, Ele se torna uma fortaleza. No dia mais difícil da nossa vida, vem uma força do alto, que ela é sobrenatural. Por isso que muitas vezes, você vai ver pessoas, homens, mulheres de Deus, passando por dias de verdadeiras tormentas, dias de guerra. E você muitas vezes olha para aquele homem e mulher de Deus e você pensa assim: meu Deus, como que ele consegue? Como que ela consegue? Como que ela está superando tudo isso? Por quê? Porque Deus é uma fortaleza no dia da angústia. Deus é fiel à sua palavra, amém? No entanto, o versículo 9, como eu li aqui, diz assim: não se levantará por duas vezes a angústia,
ou dependendo da tradução, não se levantará por 2 vezes a mesma angústia. Aqui na versão que eu estou lendo, Almeida Revista e Corrigida, não se levantará por 2 vezes a angústia. Alguém aqui tem uma tradução diferente? Levanta a mão. Naum 1, versículo 9, na parte B. Alguém tem uma tradução diferente? Ninguém? Todo mundo está igual? Ok? Então, amados, presta atenção aqui. Muitas e muitas vezes, ao longo da minha caminhada, eu cansei de ouvir pastores, pregadores do Evangelho, declarar esse versículo como que ele fosse uma promessa de que nós não passaríamos pela mesma angústia ou pela mesma prova 2 vezes. No entanto, amados, esse versículo não trata de uma promessa. Desculpa se eu te frustrei. Esse versículo não está falando de uma promessa. Esse versículo, olha só, essa semana eu dei aula na escola de líderes lá em Canelinha e a gente aprendeu que os pregadores do Evangelho nunca podem pregar um texto fora do contexto. Eu preciso conhecer o contexto para saber o que o profeta está querendo dizer. Então eu vou relembrar aqui um pouquinho para você. O profeta Naum, ele profetizou aproximadamente 100 anos após o profeta Jonas. Lembra que o profeta Jonas foi aquele profeta que foi enviado para a cidade de Nínive, e era uma cidade idólatra, né? Muito parecida com alguma cidade que você conhece. E aí Jonas profetizou. O que aconteceu? A cidade de Nínive se arrependeu, e aí então Deus, aquilo que Deus tinha dito por intermédio de Jonas que aconteceria, não aconteceu. Por quê? Porque houve arrependimento. O governador, o presidente de Nínive, ele se arrependeu, mandou fazer todo mundo jejuar com pano de saco e cinza, e aí Deus se arrependeu e não destruiu a cidade. No entanto, a segunda geração que veio depois de Jonas, os filhos dos ninevitas, dos assírios, eles não seguiram o mesmo coração quebrantado, o coração de arrependimento dos seus pais. E esse povo aí, 100 anos depois, eles voltaram às práticas de pecado, práticas pagãs, práticas cruéis. Se você for ler ali em Naum, capítulo 3, versículo 1 e 4, diz assim: ai da cidade sanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Versículo 4, de Naum, capítulo 3, versículo 4. Tudo isso por causa da multidão dos pecados, da bela encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vende povos por seus deleites e famílias por suas feitiçarias. Então Nínive, essa Nínive de 100 anos depois da profecia do profeta Jonas, ela não era mais a mesma Nínive. Ela agora era uma Nínive que tinha voltado à prática do pecado. E aí Deus levanta o profeta Naum para trazer palavras de juízo sobre a cidade de Nínive. Ok? Se você for estudar o livro do profeta Naum, você vai ver que essas palavras de juízo sobre Nínive eram palavras muito duras, eram sentenças de juízo. E por que eram sentenças de juízo, de condenação? Porque a segunda geração não havia correspondido ou seguido os exemplos dos seus pais, que haviam se humilhado e se arrependido com pano e cinza e jejum diante de Deus. Então Deus trouxe juízo sobre Nínive 100 anos depois. E por que, olha aqui para mim, por que os juízos eram duros, por que a condenação era severa?
Aí Deus usa o profeta Naum para dizer: olha, a prova vai ser dura, o juízo vai ser duro, no entanto, vocês não vão passar por ele 2 vezes. Quem entendeu? Entendeu? É isso que o Naum está querendo dizer aqui no versículo 9 do capítulo 1. Olha, Deus é um Deus zeloso. Se a gente for ler ali Naum, capítulo 1, versículo 2, né? O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. Ele guarda a ira contra os seus inimigos. Meu Deus! Ele começa dizendo, apresentando um Deus como um Deus de justiça, um Deus que está irado. Então, só que lá no versículo 9 ele vai dizer: olha, Deus está irado, ele vai executar a justiça, porque Deus não tolera o pecado. No entanto, vocês não vão passar por essa angústia, por esse momento de juízo 2 vezes. É isso que está falando no versículo 9. Agora eu pergunto, esse versículo 9 é uma promessa para a igreja? Não é uma promessa para a igreja. Era uma promessa para o povo de Nínive, que ia passar por uma sentença, ia passar por um julgamento pesado, por causa do pecado deles. Agora, oi? No 7 diz que o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Ainda assim, no dia da angústia, no dia da execução do juízo de Deus, Deus estaria com eles. Por quê? Porque Deus é bom. Amém? Bem lembrado aí. Deus é tão bom, irmãos, que até no dia que você vai ganhar um puxão de orelha dele, até no dia que Deus vai dar umas palminhas no nosso bumbum, até nesse dia ele está com a gente, porque ele é pai. Amém? Ele é juiz, mas ele também é pai. Então ele prometeu que estaria conosco. E como aqui, em se tratando de Nínive, seria duro o juízo, Deus está prometendo que eles não passariam por aquele juízo mais do que uma vez. Seria apenas uma única vez. Ok? Agora olha aqui para mim. Será que nós podemos passar pela mesma prova mais do que uma vez? Sim ou não? A resposta é sim. Então não era verdade que nós não passaríamos pela mesma prova ou pela mesma angústia 2 vezes. Não, nunca foi verdade, porque isso é uma frase isolada, que a aplicação dela é para o povo de Nínive, e não necessariamente para Israel como um todo, ou para a igreja. Pastor, prova na Bíblia o que você está falando é verdade. Eu vou dar para você na noite de hoje pelo menos 3 exemplos na Bíblia que mostram que nós podemos passar pela mesma angústia, podemos passar pela mesma prova 2 vezes. Primeiro exemplo, abra comigo lá em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Eu vou procurar ser rápido, irmãos, porque o relógio ele está avançando. E eu não queria demorar tanto, mas vamos lá. Juízes, capítulo de número 6.